Mensalidades com preços promocionais para os cursos técnicos presenciais de administração, contabilidade, enfermagem, informática, segurança do trabalho e agora também os técnicos à distância de mecânica e segurança do trabalho. Última semana para garantir a sua vaga. Rua Espírito Santo, 1301. Telefone 3215-6701. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo. Apresentação Elisa Ladeira. 6h17, esse é o Redação Globo. Eu sou Elisa Ladeira, muito boa noite para você que está aqui com a gente no Redação Globo. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado hoje, dia 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e também mobilização da população para os danos sociais, os danos políticos, econômicos, ambientais, entre tantos outros causados pelo tabaco, né? E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Globo, e você também pode interagir com a gente no nosso Facebook, em Rádio Globo Juiz de Fora. Corre lá e acompanhe, mande sua mensagem, mande sua pergunta. Nosso WhatsApp também está aqui aberto e liberado para você mandar sua pergunta aqui para a nossa convidada de hoje, 998150791. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Globo a doutora Arise Galil, ela que é cardiologista, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão pertinente de muitos e muitos anos, né, doutora, na nossa sociedade. Boa noite. Boa noite a todos, e eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrada. Doutora, nós que agradecemos, né, muito obrigada por atender a Rádio Globo. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, né? É uma doença crônica. Sim, e causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base de tabaco. A gente pode falar que é considerado como uma da maior causa de morte evitável no mundo? Depende dos países analisados. Uhum. Eu vou dar um exemplo bem claro, né? No Brasil, hoje, a maior causa de infarto agudo do miocárdio é o tabagismo, e a segunda causa de acidente vascular cerebral. Então, corrobora o que você está dizendo, né? É uma grande causa é uma doença crônica que agrava outras doenças crônicas e que aumenta a mortalidade das pessoas que usam e das pessoas que convivem com o tabaco. Sim, nós vamos que é uma gravidade muito grande, né? Sobre o famoso fumante passivo, né, doutora? Sim. Nós vamos falar sobre isso. Então, pode sim dizer que é a causa de uma morte evitável. É a maior causa de morte evitável. Na grande maioria dos países, a obesidade seria uma outra causa. Países como Estados Unidos, por exemplo, já seria a obesidade. Sim, a maior causa. E, doutora, quais são os prejuízos e também as consequências, né, do uso do cigarro? O que vale a pena a gente salientar aqui é que o cigarro é um dos principais fatores de risco cardiovasculares para desenvolver doenças, né, dos vasos. Ele equivale a 92% dos pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica são decorrentes do uso do tabaco. O cigarro é responsável diretamente por 16 tipos de câncer e por outros vários tipos, né, que podem ocorrer. Ele é responsável por danos, né, na saúde bucal, como gengivite, piora de cáries e tumores intrabucais. Doença vascular periférica, que é uma das principais causas de amputação no Brasil. Sim. Também. Então, quando a gente fala das doenças tabaco relacionadas, é uma gama de doenças. E o cigarro, ele além de ser um fator de risco para doença cardiovascular e doença pulmonar crônica, ele é uma doença de dependência, como você mesmo falou, aflorando vários outros distúrbios psicopatológicos, e juntamente com isso, ele ainda é uma doença comportamental. Sim. Porque o tabaco não é só dependência à nicotina. A pessoa que usa o tabaco e que é drogadita, às vezes é uma palavra até pesada, mas é a realidade, ela se compõe de rituais. Então é aquela costureira que termina 15, 16 peças de roupa e ela vai parar de costurar e vai falar assim: agora eu vou tomar um cafezinho e vou fumar um cigarrinho. Exatamente. O cigarro é a recompensa. Uhum. E isso a gente nota né, quando a gente está tratando os pacientes, que é muito frequente. Fazer um ritual para fumar. É como se o cigarro fosse o merecimento. Agora eu mereço fumar.
E essa dependência comportamental, muitas vezes, é o que mais dificulta o paciente sair do vício. Tem aquelas pessoas também, né, doutora, que fala que fuma tomando uma cerveja, né? Que, estou muito nervoso, vou fumar um cigarro, e que acha que não são dependentes. São os gatilhos. É muito esclarecedor isso, principalmente para a população mais jovem, que acha que fumar só no final de semana que não é ser tabagista, e se você fuma pelo menos um cigarro ao longo de 30 dias, você é considerado fumante. O apelo, né, contra o tabagismo para o jovem é completamente diferente do adulto, né, doutora? Ou não? O jovem tem toda aquela questão de liberdade, de estar se tornando adulto, né? E o grande, eu acho que aqui vale eu salientar isso também. Primeiro, que os jovens têm uma tendência maior de fumar cigarro de palha, porque o cigarro de palha ele é menos prejudicial, que ele não é tão ruim assim. E aqui eu informo, inclusive, que um cigarro de palha equivale a mais ou menos 5 cigarros industrializados. Nossa, ainda é pior, né? Inclusive com efeitos diferentes, principalmente na cavidade bucal, doenças, né, do aparelho respiratório alto, sinusite, rinite, é muito frequente. Então vale a gente lembrar também, né, doutora, do tema desse ano, né, do uso do narguilé. A gente pode então colocar o narguilé, o cigarro de palha e o cigarro eletrônico também, que a gente sabe que o cigarro eletrônico muitas vezes as pessoas substituem, né, que acha que vai diminuir o cigarro normal, mas a gente sabe que aqui no Brasil acho que ainda é proibido, né? Foi proibido. Eu concordo com você, ele é proibido, mas você vê alguém usando? Vejo, eu também vejo. E a gente tem também, eu acho que um caso nos Estados Unidos, que alguém chegou a falecer devido ao cigarro eletrônico, recente, né? É um dado muito interessante que nessa questão é bom conscientizar a população, porque eu tenho visto inclusive pessoas, né, mães, aconteceu isso agora semana passada no consultório, que ela falou assim, não, meu filho estava fumando, então eu achei melhor que ele fume o cigarro eletrônico, porque ela, na concepção dela de querer benefício para o filho, que ali não tinha problema. Existem questões bioquímicas das diversas volatilidades dos cigarros. Então, por exemplo, o cigarro industrializado, quando ele é fumado, ele tem uma temperatura provavelmente perto de 500 graus centígrados. Imagina essa temperatura queimando o seu pulmão e tudo mais. Ali naquela temperatura são liberadas várias substâncias nocivas. E a pessoa acha que o cigarro eletrônico, por exemplo, porque ele chega numa temperatura de 220, 250, mas naquela temperatura é eliminado uma outra gama de substâncias nocivas e prejudiciais, que são, depende da temperatura, mas é uma questão que faz muito mal. O narguilé tem um aspecto cultural, os países árabes usam de forma cultural, no Líbano, nos Emirados Árabes é muito frequente, toda aquela região. E lá eles têm um ritual que se morre, coloca uma essência, se tem um batizado de uma criança, é uma essência, é o narguilé no meio da mesa, a família inteira usando. Para cada situação eles usam um perfume, né? No Brasil e toda a Europa, o que aconteceu? As pubs, né? As boates e tudo mais, tem sido como um gancho, inclusive para aumentar o número de clientes, o uso do narguilé, que é tão prejudicial quanto, né? Então, qualquer um dos. Então é muito importante a gente frisar então o prejuízo de qualquer um desses foram citados. Doutora, agora são 6h25 para a gente começar a encerrar aqui o nosso bate-papo. Queria que a gente falasse sobre o fumante passivo, né? Queria que a senhora explicasse um pouco para os nossos ouvintes, para quem não sabe o que é o fumante passivo, a senhora explicou um pouquinho no começo, e quais os problemas de saúde que essa pessoa pode vir a ter, porque as pessoas acham, né, porque está junto, está perto, convive no mesmo lugar, não tem problema nenhum, mas é muito, né, doutor? Nós vamos só terminar esse gancho que a gente falou dos diversos tipos de cigarro, salientando que não existe cigarro
cigarro seguro. E não existe tipo de cigarro seguro. Todo cigarro é prejudicial à saúde. Então não fume, né, doutor? Não fume. Não fume. Né? É o que a gente tem que ir para falar. Fumante passivo. Existe aquela situação de que eu fumo o que eu quero e quem quiser que saia perto de mim. Sim. O que a gente sabe é que o fumante passivo, e tem um conceito relativamente novo, que é o fumante terciário, é que equivale a situações que a fumaça é tragada por quem fuma e a fumaça é inalada por quem está próximo. A gente tem mais ou menos 7.000 substâncias nocivas no cigarro, que vão ter prejuízos diferentes conforme a forma que ela chega ao organismo. Então, o fumante ativo, ele sempre será ativo e passivo, porque ele vai estar inalando aquela fumaça e tragando outras, e vai ser susceptível a todos os prejuízos de qualquer tipo de acesso ao cigarro e às substâncias. O fumante passivo, ele não quer fumar, ele não escolheu isso, né? E ele tem as consequências disso, só de ficar próximo de quem fuma. Então, ele vai ter, né, uma gama, crianças, depende muito do tipo. A gestante que fuma, ela está lesando os seus fetos. O recém-nascido e crianças de primeiros anos de vida tem uma prevalência muito maior de doença respiratória e doenças de irritação nos olhos, e a partir da vida adulta já aumenta grandemente, reconhecidamente, as doenças cardiovasculares. Quem não fuma, mas está perto de quem fuma, tem 35% de ter um infarto agudo do miocárdio sem nunca ter fumado. Caramba, né? Muita coisa. Quem está perto de quem fuma tem chance de ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que a gente orienta, ainda mais com a oportunidade de estar aqui com vocês? Não fume. Se você ainda não está motivado a parar de fumar, não fume dentro de casa, né? Torne o ambiente do trabalho, o ambiente do lar livre do tabaco, né? Isso vai melhorar muito a condição de quem mora nessa casa, né? Procurar ser difícil o acesso ao cigarro, né? Se eu vou fumar na área, né? Doutora, mas eu só fumo quando eu vou no banheiro. Se o banheiro for fora de casa, é o que eu sempre brinco com os pacientes, pode ir no banheiro fora de casa, mas se você mora num apartamento, não pode fumar dentro, porque a fumaça não escolhe paredes, com né? certeza. Ela se espalha, então a gente tem que ter esse cuidado. Só lembrando que além de você se prejudicar, você ainda prejudica as pessoas que você ama, que você diz que ama, né? Que você diz que ama, as pessoas que estão em torno. 6h29, nós estamos recebendo aqui no Redação Globo a doutora Arise Galil, ela que é cardiologista, falando um pouco sobre esse dia de hoje tão importante, né, doutora? E queria, pra gente finalizar, que a senhora pudesse deixar uma mensagem para os fumantes, também para os não fumantes, nessa data tão importante como de hoje, no Dia Nacional do Combate ao Fumo. Eu quero só salientar a todas as pessoas que estão ouvindo que parar de fumar é possível. A gente tem como parar. A gente tem serviços em Juiz de Fora de qualidade, inclusive no Sistema Único de Saúde, oferecendo medicação com profissionais treinados. E não escolha parar sozinho. O cigarro, o tabagismo é um vício e normalmente a melhor forma de se tratar é com a equipe multidisciplinar. Então a gente só salienta que eu não consigo parar porque eu não tenho como me tratar. A gente tem acesso a tratar os fumantes, inclusive no Sistema Único de Saúde. E a gente está aqui para poder ajudar. Com certeza, muito obrigada pela participação. Então não fume, gente. Olha só, 6h30, colabore com a sua saúde, com a saúde, como a doutora Arise disse, de quem você diz que ama. 6h30, nós vamos ficando por aqui no Redação Globo. Nos encontramos daqui a pouquinho no Globo Esportivo. Forte abraço. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo. Só quem tem mais de 40 anos de experiência pode oferecer confiança. Isso você encontra na Super Freios. Super Freios, completa linha de peças para veículos nacionais e importados, picapes, vans, caminhões e tratores.